Olá, bem-vindos a mais um Baricast, o podcast sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Eu sou Écio Cunha, sou cirurgião bariátrico. Queria agradecer a Medtronic que está patrocinando esse nosso processo todo. E o objetivo desse videocast, podcast, é tentar passar informação honesta para as pessoas aí, tanto o público leigo, os pacientes que querem saber, profissionais da área de saúde, sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia robótica e cirurgia bariátrica. É um tema que a gente gosta muito e eu estou muito feliz de ter aqui o nosso mentor sobre cirurgia robótica. Acho que se a gente faz cirurgia robótica, vou começar apresentando o Dr. Gabriel Garbato, especialista em cirurgia robótica. Acho que ele é um moleque, né, que é mais novo que eu, então tem que falar. Acho que ele faz cirurgia robótica já desde quando ele nasceu. Né? Ele faz toda a cirurgia do trato digestivo, faz cirurgia bariátrica, faz cirurgia oncológica. O que coloca na mão desse menino, ele opera e opera muito bem. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente hoje. Dr. Michel Castilho, meu sócio, está há muitos anos com a gente, cirurgião bariátrico também, cirurgião do aparelho digestivo, trabalha com motilidade. Dr. Rafael Meneguzzi, também está com a gente há bastante tempo, né? Faz cirurgia bariátrica com a gente, faz cirurgia do aparelho digestivo também. Agradeço a presença de todos. Gabriel, obrigado. De verdade, é muito legal, viu? Obrigado. Vamos explorar o seu hoje aqui para contar até um pouquinho da história aí, como que funciona, porque eu acho que ele tem mais experiência hoje com cirurgia robótica do que a cirurgia laparoscópica, se bobear. Conta pra gente um pouquinho como que começou a cirurgia robótica e depois como que ela entrou na sua vida. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Obviamente eu sou o cara mais mal vestido, então eu tenho que deixar isso bem claro. Eu, graças a Deus, consegui participar um pouco da formação de cada um de vocês, e eu também seguramente absorvi conhecimento de vocês, tanto em cirurgia bariátrica, etc. Então isso é um agradecimento que eu faço formalmente, e também pela excelente qualidade técnica do grupo que vocês têm, né? A cirurgia bariátrica começou no mundo em 99, 2000, o FDA aprovou o primeiro caso nos Estados Unidos. Robótica, né? Robô. Cirurgia robótica no mundo começou em 2000, praticamente, nos Estados Unidos. Carro-chefe até hoje, a empresa que mais fabrica e distribui robô acaba sendo a Intuitive. A gente tem inúmeros outros players no mercado hoje. China tem, Japão, Inglaterra, Reino Unido, os caras têm plataformas. E no Brasil chegou em 2008. A gente começou a mexer com robô em 2008 no Brasil, teve um boom em 2016, e aí até o final desse ano a nossa perspectiva, considerando todas as plataformas que estão disponíveis no Brasil, é que a gente esteja mais ou menos com 120 plataformas robóticas no Brasil até o final do ano. Vou dar um dado interessante para vocês entenderem como é que a gente está comparado com os Estados Unidos, por exemplo, que é hoje o líder mundial de robótica. Os Estados Unidos hoje tem mais ou menos 6 mil plataformas robóticas. Só no Texas são 500. Tá? Então, Itália tem umas 180 plataformas, Espanha, algumas centenas, né? Cento e poucas plataformas. Então, a gente ainda está num projeto de crescimento com perspectiva de crescimento exponencial, mas eu brinco, é como usar um smartphone. Depois você começa a usar smartphone, você não consegue mais usar um telefone analógico, né? No Brasil nós estamos com quantas hoje? Estamos com mais ou menos 110 plataformas. A maioria das plataformas é Intuitive, plataformas DaVinci. E tem outras plataformas, CMR também, que é de Cambridge. Tem 2 plataformas Hugo Haas, que estão iniciando programas agora. Então, ainda é uma crescente no nosso país. Tem uma perspectiva de ser uma crescente exponencial. Mas é apaixonante, né? Eu acho que a gente agrega muita qualidade técnica. Eu comecei na robótica de 2017 para 2018. Virei preceptor de cirurgia robótica no final de 2018 e pude participar da formação de alguns centros de robótica. Hoje, o meu carro-chefe é cirurgia robótica. Eu acredito que 70%, 80% da minha vida hoje tá balizada e está baseada em cirurgia robótica. E é muito gratificante. Eu pude participar da formação de mais de 100 cirurgiões de maneira direta, atuando como proctor. Acho que são uns 1.400, 1.500 casos no total que a gente tem como participação
orientando, operando junto com outros colegas, meus casos individuais. Então, é uma experiência que foi crescendo, e o mais gostoso, que eu acho mais interessante dentro desse momento, é que a robótica te facilita espalhar o conhecimento, porque você trabalha com múltiplas telas, você trabalha num equipamento que eu consigo fornecer informações em tempo real. A gente já está começando alguns programas no mundo com um 5G legal a ter preceptorias à distância. Então isso é uma coisa que eu acho que caminha muito para o crescimento dessa tecnologia, que só vai agregar em valor na saúde, né? O Rafa, eu não vou deixar só as partes difíceis para ele. Acho que é importante a gente explicar o que é a cirurgia robótica, né, Michel, também, porque quando a gente fala no consultório dos pacientes, né, é engraçado, cada paciente tem uma visão meio diferente, às vezes até medo da cirurgia robótica. Assim, nossa, mas... Às vezes surpreende até, porque a gente acha que o pessoal já tem alguma noção do que é cirurgia robótica, a maioria não tem. Assim, nossa, mas eu vou deixar um robô me operar, né? Eu vou deixar um robô me operar. Então explica um pouquinho aí como é que... Isso, coincidentemente, aconteceu hoje, agora há pouco no consultório, uma hérnia robótica que eu operei semana passada, e a filha veio acompanhando e falou: doutor, mas o que o robô faz na cirurgia? O que o robô faz? Então, na verdade, o robô ele é um auxiliar nosso, é uma plataforma que nós docamos no abdômen do paciente, uma espécie de laparoscopia avançada. Isso é importante, né? Porque a cirurgia robótica não deixou de ser uma cirurgia laparoscópica, né? É uma cirurgia laparoscópica robótica assistida. Sim. Ela veio potencializar as vantagens da cirurgia laparoscópica, né? E é basicamente um instrumento que nós conectamos no abdômen do paciente, que nós saímos de campo, estamos ao lado no console, controlando esse equipamento. Os braços, chamados braços robóticos. E o pessoal fala, inclusive, depois eu vou falar as perguntas que mandaram pra gente, perguntando, questionando como que será o futuro do cirurgião, já que o robô opera. Na verdade, o robô ele nos auxilia, até complementando o negócio que o Gabriel falou, como telas diferentes, materiais diferentes, eu costumo dizer que o robô, pelo menos para mim, me trouxe uma visão diferente da cavidade abdominal na laparoscopia. Enxergando o plano que a gente, às vezes, na laparoscopia não enxergava, acessando lugares que poderia achar impossível. Muito mais facilidade, né? Com uma facilidade, com uma tranquilidade. Então, de uma forma geral, não é o robô que opera em si, somos nós que operamos. Que operamos e controlamos ainda, o robô, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, né? Só que uma ferramenta que potencializa muito nossa capacidade, né? Muito, muito. Fale as vantagens que você acha da cirurgia robótica. Eu acho que acesso a lugares que a gente não acessava, né? Cirurgias, principalmente oncológicas, acho que a gente tem um ganho muito grande. Quando a gente fala em cirurgia pancreática, acompanho muito com o Garbato, fui algumas vezes lá para São Paulo. É assustador, eu que vivi um pouquinho de cirurgia pancreática aberta, trabalhei um pouquinho com isso no começo da minha carreira, fiquei assustado, deu até vontade, falei pro Gabriel, deu até vontade de voltar a operar pâncreas, mas passou rápido, passou rápido, mas animou bastante por conta dos resultados, a qualidade que a gente consegue com a plataforma, delicadeza, né? E uma coisa que as pessoas não valorizam, mas nossa ergonomia, né? Porque às vezes a gente tem medo de falar disso, a gente fala muito das vantagens muito específico para pacientes, mas a gente trabalhar com ergonomia e com tranquilidade, performar bem, tá com o corpo bom, você vai performar bem do início ao final da cirurgia. E às vezes o cirurgião tem medo de falar disso, né? Parece que não tem que, o cirurgião tem que sofrer. Tabu, né? O cirurgião tem que sofrer. Não, mas se eu tô bem posicionado e eu vou performar bem até o final da cirurgia, principalmente pensando em cirurgias de grande porte. Acho que são as principais. Quando a gente vai falar de dor, né? É melhor a dor? Não tenha dúvida, né? O robô ele tem um processo de articulação onde ele movimenta muito pouco na parede. Então ele gera menos desconforto se for comparado à laparoscopia. Mas quando você vai falar em percentual, né, quando você fala de cirurgia aberta para cirurgia laparoscópica, você tem um degrau desse tamanho. Da laparoscopia para a robótica em pontos falando em dor, o degrau é um pouquinho menor. Mas é ganho. É ganho. Vários pacientes que a gente chega para passar a visita no dia seguinte, a história é sempre a mesma. Operou mesmo? A gente se assustou com isso, mesmo, né? Porque no comecinho a gente assustava. A gente replicou isso para outras pessoas que vieram perguntar para a gente, né? Principalmente ginecologistas, né? A gente passou por isso no hospital da PUC. A pessoa falou assim, é melhor? A gente fala assim, se você perguntasse 5 anos atrás, eu ia fazer o mesmo questionamento que você. E hoje a gente começando a operar... Quem não faz não consegue entender ainda, né? A gente fala efetivamente, é melhor a gente ver isso nos pacientes quando a gente vai passar visita. Gabriel, para você, quais são as principais vantagens? Vamos ver se muda. Eu acho que é o contexto global, né? Primeiro, quando você agrega a tecnologia,
Então eu tenho visão melhor, eu tenho alguns artifícios de visão melhores, então a captação de luz pela ótica é diferente, a visão é tridimensional, com 2 olhos diferentes. 4K, então, né? Eu tenho uma visão 4K com 2 olhos, 3D. tridimensional, com uma captação de imagem, regulação de captação de imagem que reflete aquilo que é o ser humano mesmo. A gente tem energias diferentes, então eu tenho energia na mão direita, na mão esquerda, eu consigo ter uma utilização de energia mais adequada. A gente tem ergonomia para quem opera, para quem auxilia. Eu tenho... Eles comentaram, eu acho que foi perfeito, o acesso a lugares muito difíceis. Realmente, você ganha em acesso, você ganha em performance cirúrgica. A qualidade da sutura que você faz, eu brinco que a robótica hoje, para mim, eu faço uma sutura melhor do que na cirurgia aberta. Eu tenho uma qualidade de sutura na hora que eu vou suturar um ducto pancreático de 2, 3, 4 milímetros com fio bastante fino. Eu tenho 20 vezes aumento daquela imagem, eu tenho performance e eu tenho qualidade técnica e a minha mão tem 540 graus de movimento. Ela movimenta em tudo quanto é sentido. Você passa É mais do que a nossa mão, né? É mais do que a mão. Às vezes você tem que soltar o robô e dar uma viradinha, exatamente. né? Você tem a limitação do corpo humano, não do robô. O robô fica limitado, o corpo humano fica limitado em relação ao robô. Então eu acho que agrega muita tecnologia e qualidade técnica. É indiscutível. A gente sempre fala que aonde o robô talvez não seja vantajoso, só na questão de custos. Que eu acho que vocês vão entrar em isso mais pra frente, mas não tem como. Quantas vezes hoje a gente se depara às vezes situações laparoscópicas que a gente fala, se eu tivesse um robô aqui. Nossa, como fez falta, né? Como faz falta um robô agora, A nessa gente situação. estava discutindo, né? Cirurgia de diástase e de reto. Sim, Eu não vou fazer laparoscópio, não tem sentido. né? Não tem como, né? Além de a gente tá numa posição super que traz malefícios para o nosso corpo, assim. Sim. A cirurgia não fica tecnicamente A gente boa, entrega como fica melhor. com o robô, não Entrega adianta, uma né? Não cirurgia tem como. melhor né? de diástase Então, que o robô, né? são Com certeza. cirurgias que não tem como. Você pega uma pelve, a gente não faz cirurgia urológica, que foi o grande início, Sim. talvez, aí que Desenvolveu O maior volume ainda, não é, Gabriel? Você sabe que tá mudando, né? Assim, Tá mudando. No Brasil ainda hoje é urologia, mas a cirurgia geral, aparelho digestivo, tá Ainda, começando nossa. a se aproximar É, bastante. Eu vi uma estatística também de É. cirurgia geral, principalmente nos Estados Mas Unidos, ainda- assim, é bem próximo da urológica, por causa da quantidade. Que tem mais a procedimentos, uro basicamente né? tem Sim, próstata sim, e alguma coisa renal. E a geral acabou aumentando muito. Muito. Mas a pelve, né? E Pra você você acessar sabe- a pelve, né? Na nossa área, fazer coloproctologia, acessar a pelve. Você é sabe, diferente, uma né? coisa que eu achei muito legal. Dado dos Estados Unidos, eles estão começando a trabalhar a cirurgia robótica, inclusive na menor complexidade. A gente tem diferenças entre legislação brasileira, etc. Nos Estados Unidos, você não tem a obrigatoriedade, por exemplo, de ter um cirurgião no console, um cirurgião em campo, etc. Eles têm um custo operacional menor utilizando a plataforma robótica em cirurgia de menor complexidade. Então, Interessante. hoje, a o gente cara começa a sozinho ver... fazer uma- Com a instrumentadora, uma- né? Ele faz com fazer uma bedside, colecistectomia. colecistectomia, Sozinho. cirurgia de herniorafias, você faz com um técnico especializado, normalmente é um aluno de medicina ou um médico não especialista, que ele é especialista em auxílio de cirurgia robótica, e o custo final acaba sendo melhor. Eu tô lidando, obviamente, com a E realidade lá dos também o Estados custo Unidos. é menor também, né? A diferença Sim, da laparoscopia sim, robótica a gente- também é menor. A gente né? trabalha em dólar, etc. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. A gente vai... A tecnologia não tem como. Quando a gente coloca a tecnologia no nosso dia a dia, no momento que você tenta retroagir, não consegue mais. Você dirige um Porsche. Na hora que você dirige um Fiat Tipo, veja, provavelmente eles vão te levar no mesmo lugar. Mas você não vai querer dirigir o Tipo nunca mais. Nada contra o Tipo, obviamente, mas... Mas eu tive uma aula que, aproveitando rapidinho, teve uma aula que a gente participou junto sobre cirurgia robótica, um evento que a gente fez no Medplex, né, e aí eu fiz a comparação dessa do carro. Mas você vai com dois carros bons, né, eu comparei uma Pajero Full com um BMW X7. Os dois vão bem, só que um tem tecnologia de direção autônoma, o outro não tem. Pô, você tá com a tua família numa estrada chuvosa, qual você prefere estar? É isso aí. Você não sabe quando você vai estar com a diversidade. E aí é o que eu falei na laparoscopia, né? Pô, se eu tivesse aqui um robozinho nessa situação... A gente fala Sim. direto isso E agora. aí, só que você só vai sentir essa necessidade na hora que você está passando um aperto. Exatamente. Não é melhor você estar com uma ferramenta melhor? Então, mas olha só, vou
vou questionar agora, uma coisa que todo mundo já falou, que é muito importante, que é o treinamento da cirurgia robótica. E eu acho que é uma coisa, assim, totalmente diferente de tudo. Porque quando você tem a cirurgia aberta, e eu acho que o nome da plataforma mais conhecida no mundo, que é Intuitive, foi muito bem colocado, porque é uma coisa intuitiva, diferente do resto. Até da cirurgia aberta, eu acho. Porque na cirurgia aberta, você está com um material que você está traduzindo os seus movimentos numa ponta de um instrumento de ferro ali. Né? Sim. Na laparoscópica, esse instrumento é mais longo, você não tem tanta mobilidade. Na robótica, você está reproduzindo os movimentos da sua mão. Então, quando você falou de ponto. E no treinamento, eu acho que isso vai fazer uma grande diferença. Queria saber a opinião de vocês. E ó, você falou de treinamento, eu falo treinamento de cirurgião e o treinamento de outras pessoas para auxiliar. Eu tenho a prima da minha esposa que está trabalhando com cirurgia robótica nos Estados Unidos e faz mais ou menos isso com ginecologista. O bedside, sim. Você entendeu? Então, nós vamos poder, acho que treinar mais pessoas e sem risco, né? Porque tem essa questão agora de treinar em animal, você tem os simuladores, poxa, que é uma coisa que você tem o simulador na cirurgia laparoscópica, mas não é igual o simulador da cirurgia robótica, que você usa exatamente o mesmo aparelho que você vai usar na sua cirurgia real, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho do treinamento, principalmente você, que treinou inúmeros cirurgiões já. É fácil, é difícil? Como funciona? Eu acho o treinamento no Brasil mudou muito, evoluiu muito. Eu acredito que a gente está no momento de evolução do treinamento, que é um momento muito melhor do que aquilo que a gente já teve. O treinamento, num primeiro momento, era somente garantir que o cirurgião tivesse carteira de habilitação, né? Então, olha, ele tem a carteira de habilitação, ele sabe operar o equipamento. Na verdade, a nossa ideia na evolução do tratamento é saber adaptar o cirurgião ao equipamento para determinados modelos cirúrgicos, né? Então, eu sempre gosto de caminhar junto àquilo que o cirurgião já faz de base. Então, por exemplo, hoje a Vitale tem como base a cirurgia de gastroplastia, talvez seja o carro-chefe da clínica, tem milhares de cirurgias realizadas. Então, veja, hoje a gastroplastia na cirurgia robótica tem que ser o carro-chefe, talvez, daquele grupo. Obviamente que ela vai ser aplicada para inúmeras outras cirurgias, mas eu sempre gosto de adaptar o cirurgião naquilo que ele já está acostumado a fazer por via laparoscópica aberta, que normalmente é um treinamento mais facilitado. E a gente evoluiu daquela questão de só tirar a habilitação. Eu acho que hoje é habilitar com segurança. As sociedades de classe, então o CBC, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a Sobracil, CBCD, elas têm puxado para si e já têm protocolos organizados dentro das sociedades com diretrizes mínimas, que são as diretrizes mínimas que eu considero diretrizes de segurança mesmo, para que a gente consiga ter um treinamento meio padronizado no nível nacional. Pensando no Brasil, a gente consegue ter uma padronização de treinamento. É muito individual, tem inúmeros centros de treinamentos diferentes, mas agora a gente tem um balizador, né? Tem uma diretriz nacional. Eu acho que isso foi muito bom. Não sei. Bom, eu queria ver. Anos atrás, a minha certificação acho que foi 4 anos, nem sei, faz 4 anos a minha certificação robótica. Não tinha no Brasil. Sim, sim. Há 4 anos atrás. Então nós estamos evoluindo, né? Sim. O que vocês acham? Como foi seu treinamento? Meu treinamento foi... O que você achou? Fácil, difícil? Foi excelente. Difícil foi conseguir o treinamento. Que na época ainda, né? 3 anos... Pegou o miolo da pandemia. 3 anos atrás, então a gente pegou um gargalo que não... Na verdade, os processos, os centros de treinamento não funcionavam direito, mas isso foi antes até da pandemia, né? Que a gente certificou. A gente certificou um pouquinho antes, mas era no começo, quando o robô tinha acabado de chegar aqui, tinha 2, 3 cirurgiões certificados em Campinas e você tinha que esperar autorização, ter vaga, não sei o que lá, então... Não, mas essa parte burocrática então, foi difícil, foi chata. Essa parte foi difícil, mas o treinamento em si foi super tranquilo, né? Acho que quando a gente já participou disso, esse treinamento já estava muito bem estabelecido na mais difícil começar com laparoscopia ou mais difícil começar com a robótica? Eu vou responder um pouquinho diferente para você. Eu acho que o difícil e o legal é a gente quebrar algumas coisas cerebelares. Né? Eu acho que o legal do treinamento é isso, porque a gente fica
é muito mais difícil começar com laparoscopia, não tenho dúvida. Isso que é. Sim. Mas você quebra algumas coisas, você vai para laparoscopia, porque você tem que olhar ali, operando aqui, então já é difícil. E aí eu brinco que eu tive a oportunidade de fazer, camerar muito, né, porque eu comecei como aluno a ajudar a equipe, então eu terei muita vídeo antes de começar a performar, isso já me ajudou muito, mas é uma estrada mais longa. Agora, o que eu achei interessante da robótica é que você tem que desconstruir algumas coisas que você foi obrigado a fazer com laparoscopia, que teu cérebro ficou acostumado a fazer aquela movimentação. E aí aquele treinamento tem simulador, e é muito engraçado que quando o simulador são, os primeiros etapas do treinamento são como se estivesse lidando com brinquedos de criança. É um simulador que é a caixinha que você tem que pôr o A dentro do A, o 1 dentro do 2. É esse o treinamento inicial no simulador. Mas o que é? Para você aprender com a mão que você pode fazer o movimento assim que na laparoscopia você não pode fazer. E essa desconstrução, porque se você não faz isso na programação cerebelar, você vai fazer com o robô que você fazia aquela laparoscopia e você perde toda a habilidade que o robô poderia te dar, não é isso? Não, vou falar uma coisa engraçada pra vocês, só pra divertir. Tem um grande amigo que tá começando o treinamento dele agora. Ele é um baita cirurgião, o Leonardo Melo Del Grande, um cara meu conhecido, amigo de muito tempo, e ele virou pra mim e falou assim, olha, meu treinamento tá da seguinte forma, se eu quiser abrir agora uma loja de miçangas, eu vou ser perfeito. Porque o que eu consigo tirar de argolinha de um lado, colocar do outro e montar um colar, eu fico ótimo. Então o treinamento é isso, realmente você montar colares ali, né? Colocar miçanga de um lado pro outro, a argolinha no lugar. Eu entendi muito isso na hora que eu tava fazendo, que eu falei, cara, entendi, porque é pra criar habilidades que eu tô bloqueado por conta da laparoscopia. E a gente tem que desconstruir a laparoscopia, né? Totalmente. É bem isso. Sabe uma coisa que eu achei bem diferente, assim, eu acho que agora que eu tô mais familiar, é a colocação dos trocáteres. Os trocáteres são os portais que aonde a gente vai colocar na barriga do paciente. É muito diferente, né? Porque são posições que na laparoscopia a gente não imagina. Então é estranho pra gente. A gente tem que falar assim, opa, é robótica, não é laparoscopia. Então é bastante interessante isso daí mesmo. Eu acho que essas pequenas mudanças, a mudança do perfil cerebral, de como operar, a gente muda mesmo. É legal porque você vai usar muito mais a mão direita e a mão esquerda. Elas têm habilidade, você começa a desenvolver uma habilidade da mão esquerda muito legal em termos de apresentação. Nela, né, muitas vezes. Exatamente, e é legal o negócio que você falou em relação a simular o movimento da mão. É muito mais fácil pra gente simular. A gente tem pinças perfeitas, que são as nossas mãos. Então o robô começa a simular o movimento das melhores pinças, que são as mãos. Então eu acho que isso agrega muito valor à cirurgia robótica. Os posicionamentos dos trocáteres, o posicionamento do paciente, por vezes, é diferente. O posicionamento do robô dentro da sala mas são adaptações que quem tem experiência cirúrgica acaba tirando de letra, né? Acaba fazendo... Eu acho que a principal adaptação é essa. É desconstruir nosso cérebro para uma nova forma de operar. Porque só para saber, a laparoscopia, né? O nosso cérebro tem que acostumar com a laparoscopia, porque ele tem que trabalhar um pouco invertido, mais ou menos. Como eu vou explicar, né? E a profundidade. Ele tem que entender uma profundidade diferente. Que é a grande questão da robótica. Que até o movimento da mão, a gente vai fazendo argolinha. Mas ele é intuitivo também, esse movimento. Na laparoscopia, não. Você tem que... É diferente. É diferente. Então, eu acho que é mais... Respondendo a pergunta, acho que é mais difícil eu acho que aprender laparoscopia do que... Acho que a laparoscopia é um pouco mais... O grande desafio do treinamento da robótica é a noção de força, né? A sensibilidade de força. O negócio da força é uma coisa engraçada, mas a gente vai pegando com o tempo, né? Conforme você vai fazendo, você vai ganhando confiança... E a gente começa a estudar a força com os olhos. Isso, né? Com a cor, né? Com a cor você vê a mudança tecidos, da cor do tecido, você sabe que você está tracionando o tecido até aquele limite, porque você visivelmente tá... Só que você ganhou muito na visão. Então você começa a ter noção de toque através da visão. Mas logo vai ter isso, né? A gente vai ter sensibilidade no robô, né? Não tenho dúvida. Eu acho que é o próximo passo, porque até os videogames hoje você começa a ter sensibilidade, feedback, né? Entendeu? Isso é uma coisa legal. A indústria do robô, e eu vou falar muito da experiência da Intuitive mundialmente, que é a que eu acabo tendo mais experiência mesmo, o valor que eles investem em desenvolvimento e pesquisa é muito legal. Então eles descartam muitos robôs
que eles consideram que não vale a pena. Eles vão tentando modificar as plataformas que já são existentes. Então, introduz mudança de cor, introduz detecção de força. A gente tem algumas questões hoje que e a tendência que a gente tem é de conseguir fazer uma cirurgia até híbrida. Então você colocar o scanner da imagem que você tem do exame de imagem do paciente, associado àquilo que você está enxergando, e ganhar um mapeamento da cirurgia. Isso já existe, por exemplo, tem uma função chamada Tile Pro, que você coloca o ultrassom em tempo real, você vê o ultrassom, você faz um ultrassom em tempo real, tem a imagem conjugada dos dois, do que você está vendo, mais a imagem ultrassonográfica. Isso é um mapeamento. Então a gente já tem dentro da plataforma uma maneira de melhorar a segurança cirúrgica. São mais de 12 milhões de procedimentos robóticos já realizados no mundo. Imagina a Big Data que foi construída em relação à anatomia, variação anatômica. Eu acredito muito que a gente vai trazer isso para a nossa realidade e vai começar a garantir uma segurança maior no procedimento, do tipo, olha, doutor Gabriel, isso, você tem certeza que você quer ir por esse caminho? Porque normalmente, em 98% das vezes, tem uma artéria passando aí. Veja, o robô vai começar a nos dar Deseja continuar ou não? Você deseja continuar? Tem certeza? Eu não acredito na autonomia do robô em trabalhar sozinho, mas ele vai garantir segurança. Assim como no carro, você tem o controle de tração. Veja, se ele viu que você está entrando muito forte na curva, ele diminui a tração da sua roda, ele diminui a velocidade do seu carro. Então eu acho que isso são mecanismos de segurança que o robô traz e vai trazer prospectivamente mais. E agora com os novos robôs, né? O Hugo, por exemplo, aí estão vindo tecnologias diferentes que acho que vai agregar cada vez mais, né? Sim. Vai ter cada vez mais coisa aí. Falar um pouquinho de cirurgia bariátrica robótica, que esse entrar na área nossa aqui do nosso Bodycast aqui. E aí, tem diferença? Michel, vou deixar o Dr. Gabriel por último. Calma. Não fique nervoso. Pelo contrário, agora eu vou aprender com esses caras. Cara, não tem como falar que não tem quando o Rafael citou. Quando a gente foi ver os pós-operatórios dos pacientes. A laparoscopia performa muito bem. A gente já tem uma experiência, um tempo muito grande. Mas quando a gente começou a ver os pós-operatórios e lá ver os pacientes, é diferente. Não tem jeito. Costumo dizer, se tem diferença para uma hérnia umbilical, para uma vesícula, porque não teria para uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia maior, mais complexa. Eu acho que ela tem diferença principalmente em alguns casos. Então, quando a gente fala de pacientes superobesos, quando a gente fala de pacientes submetidos à abdominoplastia, quem já operou com um paciente com restrição de cavidade, né? Fizemos já cirurgia com paciente com cavidade com isso daqui. Isso que eu falo, que algumas coisas você não espera enfrentar, né? Mas você está com a plataforma adequada, você está com a ferramenta então boa, você vai fazer com muito mais tranquilidade. Né? Diferença faz, sem sombra de dúvidas. Vejo como benefício, sim. Eu acho que faz diferença, e eu sempre falo isso. Vamos falar em procedimento simples, que o Gabriel estava falando. Por exemplo, eu estou numa cirurgia bariátrica. Quando é muito tranquilo, talvez a gente tem a ergonomia, tem a questão do trocado, aqui não tem a manipulação da musculatura abdominal. Mas quando eu encontro alguma variação anatômica, o Gabriel passou por uma dificuldade hoje aí, né? Uma variação anatômica que a alça não chega, um ângulo do estômago diferente, aí a robô faz muita diferença. E eu não consigo prever isso antes, com todo o arsenal que eu tenho de... Eu falei da questão do exemplo do carro, a mesma coisa. Você tá com tudo lá. Outro dia eu peguei uma má rotação intestinal. Nossa Senhora. A gente tava achando ali, fizemos o PAUT, né? Vimos, tinha umas aderências, achamos o PAUT, rebati o transverso, falei, vamos pro TRITES. Cadê o TRITES? Não achava, fui pra direita, o apêndice atrás do baço. Opa! Com o robô, provavelmente eu não precisaria de nada. Na laparoscopia eu precisei trocar de lugar, auxiliar para um lado, a gente para um outro, anastomose invertida, na robótica provavelmente isso não teria acontecido, entendeu? A visão seria... Tem uma coisa do bypass, né, da gastroplastia, da bariátrica, que é assim, vocês têm uma equipe muito sólida que faz muito, e as equipes de bariátrica hoje são muito treinadas, né? É muito protocolar, né? É protocolar, e tem que ser protocolar, porque isso fez com que melhora o resultado, a gastroplastia hoje fosse uma cirurgia extremamente segura no mundo.
Mas uma coisa muito legal, na hora que você está fazendo uma anastomose, tá, por laparoscopia, você muda a posição do tecido para que ele se adapte à entrada do ângulo da agulha. Na robótica, você muda a posição da agulha para que ela se adapte à posição do tecido. Traumatiza muito menos. Exatamente. A anastomose, para quem não sabe, é quando a gente emenda dois órgãos. Pode ser estômago, pode ser intestino com intestino, se chama-se anastomose. Então você imagina que você não tem que mudar o ângulo do seu tecido para adaptar a agulha. Você muda a posição de entrada da agulha. Então a filigrana você tem uma cirurgia com mais qualidade técnica na reconstrução, principalmente. Grandes obesos. A questão da ergonomia, imagina que fazer uma gastroplastia, talvez você não consiga dosar essa ergonomia. Imagina fazer 8 num dia. Se você fizer 8 robóticas, você sai dali e vai jogar tênis. Se você fizer 8 laparoscópicas, você sai dali, fica sentado, vai tomar soro. Não, você vai ter mais dor no ombro. Então eu acho que aumenta a longevidade do cirurgião. A gente consegue melhorar o nosso tempo de uso, né? Porque a gente desgasta. A nossa máquina desgasta. Destrói, né? Pra parte de coluna, de articulação. E olha só que mundo legal. Você vai pegar o cara que tem mais tempo, mais experiência, e aí você vai tirar o desgaste desse cirurgião. Você vai conseguir utilizar as qualidades dele sem considerar a perda da qualidade técnica que a gente pode ter com o passar do tempo. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que levar em consideração, principalmente a experiência agregada ao conforto cirúrgico vai trazer um resultado diferente, seguramente. E outra coisa que eu acho também é que assim, né? A gente está falando de cirurgia minimamente invasiva, porque a cirurgia é uma agressão ao organismo. Quando eu estou operando alguém, eu estou agredindo, o corpo sente aquilo como uma agressão. Como você falou, por exemplo, o ângulo da agulha, você não mexer o tecido, você está agredindo menos aquele organismo. Então isso tem diferença sistêmica, né? Na inflamação sistêmica, em um monte de substância que libera pós-trauma cirúrgico. Então eu acho que isso também traz diferença aí na recuperação do paciente, aí, coisa que a gente ainda não consegue demonstrar cientificamente, mas acho que vão ser demonstradas isso aí também, né? Liberação de catecolamina, de interleucina, necrose tumoral, um monte de coisa. Acho que vai ter trauma diferença, né? Sim. Trauma, efeito metabólico, com certeza. E o acesso à cirurgia robótica ainda é muito pequeno aqui no Brasil, né? Você que falou um pouquinho de número de plataformas, né? Ainda vamos falar um pouquinho de custo, ainda é uma coisa muito cara, né? Em relação aos convênios ainda não cobrem, né? Talvez está começando agora em cirurgia urológica, a gente falou de próstata. Sim. Não sei como que tá, você está mais por dentro aí, conta um pouquinho pra gente. Uma coisa que eu acho que é o maior fator limitante para a cirurgia robótica, e a gente acaba tem as tendências de dificultar a aceitação da cirurgia robótica, porque o custo é um custo em dólar, os materiais todos são importados. Hoje, a Agência Nacional de Saúde Suplementar não dá cobertura pelas operadoras de saúde para a cirurgia robótica. Existe uma tendência, principalmente na urologia, ele já tem alguns processos em andamento na tentativa de incluir a cirurgia de prostatectomia hoje, que é a cirurgia robótica mais realizada que nós temos. E olha só que engraçado, se você parar para pegar no Brasil, nos serviços de saúde suplementares que tem plataforma robótica, o número de prostatectomias tende a 0 nesses serviços. Tende a 0. Ô, louco. Quem tem robô hoje não faz próstata por outra via, a não ser em casos muito específicos, onde a cirurgia robótica seria contraindicada. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar comece a ter a liberação para as operadoras de saúde. Eu acho que isso vai garantir o acesso. Obviamente, o custo é uma coisa que agrega um custo para o paciente, para os hospitais, e é a maior dificuldade de acesso, né? A gente tem que arcar com custos diferenciais. E a tendência é que o custo caia também, como a laparoscópica, né? Exatamente. Nós pegamos essa fase aí na cirurgia bariátrica. A ANS não cobria cirurgia laparoscópica, cirurgia bariátrica laparoscópica, né? Demorou anos até, nossa, quanto a gente começou a fazer. E o custo de uma cirurgia bariátrica laparoscópica era absurdo. Exorbitante. E hoje já isso com o volume a tendência é que caia também, né? Com certeza. Eu acho que o aumento de número de plataformas, o aumento do número de procedimentos robóticos, e outra coisa muito importante a gente tem que lembrar, o número de procedimentos robóticos realizados no Sistema Único de Saúde.
quando a gente começa a realizar a robótica no Sistema Único de Saúde, a gente está garantindo acesso àquilo para todos. Dentro da nossa Constituição, no momento que você consegue garantir isso, facilita a cobertura pela saúde suplementar. Eu ia te perguntar isso no meio dessa seara. Como é que está isso? Pouquíssimos centros, como é que está isso? Eu vou falar uma coisa engraçada, a gente estava conversando disso, eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes, num hospital que tem um serviço híbrido, particular, privado, e a gente fez um multirão que talvez tenha sido um dos primeiros multirões nacionais de cirurgia robótica pelo SUS. Olha que legal. Em cirurgia de pequena complexidade, hérnia inguinal. Diminuiu o custo, a gente conseguiu tempo de internação menor, praticamente um day hospital para os pacientes. A gente tem em Ribeirão Preto, hoje no HC, cobertura para cirurgia de alta complexidade pelo SUS, duodeno-pancreatectomia, cirurgias pancreáticas, cirurgias oncológicas, coloretais, trato gastrointestinal alto, a cirurgia de gastrectomia por câncer, com cobertura pelo Sistema Único de Saúde. Em São Paulo a gente tem cobertura, Sul também tem, né? No Sul a gente tem cobertura, então acredito que os sistemas híbridos, então hospitais híbridos que tenham SUS, Vila Santa Catarina do Einstein, que é um hospital público, Sim. tem cobertura, tem robô, tem um programa de cirurgia robótica sólido, então eu acredito que isso vai facilitar a implementação e o acesso realmente dos pacientes, porque a gente tem hoje pacientes do SUS que têm acesso. Eu acho que isso é fundamental, a gente conseguir garantir acesso para o maior número de pessoas. O aumento de plataformas, o aumento do número de procedimentos vai facilitar isso com certeza. Eu falo que não só os pacientes terem acesso, mas os próprios médicos, porque existe preconceito robô entre os próprios médicos. Quem não faz, não imagina. Eu falo nossa culpa, não vou nem falar meia culpa. Nossa, a gente quando não fazia, achava uma coisa do robô. Te leva torto também. Assim, mas eu faço tão bem laparoscópica, por que eu vou me inventar nesse negócio, né? Então acho que esse preconceito precisa também melhorar, porque eu escuto ainda muito, você faz cirurgia robótica, pra que você faz na sua área? Eu falei, poxa, acho que isso aqui acaba ajudando a esclarecer um pouquinho a diferença das coisas. A resposta é muito simples. Quando a gente transporta isso para nossa família. A pergunta hoje é: você vai fazer uma cirurgia? Vou falar de qualquer cirurgia, do seu pai e na sua mãe. Você prefere fazer laparoscópico ou robótico? Eu prefiro fazer isso aí, a robótico. resposta é essa. Acho que é bem legal. Acho que nenhum de nós aqui vai falar, não, eu prefiro laparoscopia nessa situação. Uma questão legal é a gente sair da nossa zona de conforto. Porque quando você começa a operar robô, você vai ter que sair do seu treinamento. Então, você já tem aquele treinamento de fazer inúmeras laparoscopias, você está confortável, já sabe como fazer. Equipe treinada. Você vai ter que parar, sair da zona de conforto, começar um novo treinamento, mas que seguramente, depois de vencer essa curva inicial, você já vai sentir um conforto muito maior em usar essa plataforma e vai trazer benefício para o seu paciente. No final a gente traz benefício seguramente, é uma cirurgia de melhor qualidade. É mesmo nas cirurgias iniciais, né? Teve alguma cirurgia que você saiu e falou, não gostei? É muito... E a gente está agora numa situação ficando muito confortável, cara, porque toda a nossa equipe tá faltando 2 para terminar de certificar. Então a gente agora consegue falar não vai só eu, o Hércio e o Ricardo que dá para ir, um tem que ajudar o outro. Não. Agora a gente rodizia a equipe inteira para otimizar nosso fluxo. Tem metade da equipe está num hospital, no outro, não tem problema, todo mundo está certificado. Isso é fantástico, né? E vai melhorando também a performance da equipe como um todo, né? Porque Sim. Quanto mais gente dando, acaba ajudando, né? Vocês acham que no futuro todas as cirurgias vão ser robóticas? Olha, Brasil? Não, no futuro não sei quanto, 10 anos, 50 anos. Vamos firular um pouco aqui. É que eu acho que, vou adiantar um pouco, desculpa, Gabriel, eu acho que assim, a gente vai ter, o vislumbre é que a gente vai ter plataformas, vamos pensar em futuro, né, falando em futurologia, a gente vai ter plataformas muito diferentes do que existe hoje, né, mas acho que pelas qualidades que a gente tem, acredito que acho que a tendência é que as plataformas se simplifiquem e fiquem mais acessíveis, né? Mas eu discuto isso muito com os alunos também. Eles são muito curiosos em relação à robótica, que a gente não tem, né, no SUS aqui em Campinas. E eles falam, poxa, como é que nós vamos operar um apendicite lá no Campo Grande por robô? Quando que vai acontecer isso? É difícil, né? Porque o robô ele demanda
um custo, um treinamento de pessoal que é diferente da laparoscopia. Se Que é o que a gente está falando agora, né? Quando a gente falar no futuro, tudo isso vai se resolvendo, né? Vai sendo incorporado. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu invoquei isso de propósito, porque quando a gente começa, é um mundo que é fascinante. E o Gabriel trouxe isso pra gente. A gente fica, e a gente quer crescer, e vamos. Mas voltando, colocando um pouquinho o pé no chão, a realidade do Brasil é muito diferente ainda, né? Diferente. Quantos por cento das colecistectomias são feitas laparoscopia abertas no Brasil, do SUS? Eu sei que é um número grande. É mais de 50%. É um número grande. 50%? Mais de 50% metade. ainda. E hoje, né, Então, a literatura médica... Sólida, né? A literatura médica já orienta que a via de acesso preferencial para a colestectomia é laparoscópica. Uhum. Então eu acho que eu penso um pouco parecido com o Michel nesse aspecto. Eu acredito que o robô já tem uma entrada grande no país, a chegada de novas plataformas, o desenvolvimento de novas tecnologias, a incorporação pela saúde suplementar vai favorecer para que um grande número de procedimentos, não sei se a totalidade seja feito por plataforma robótica, mas eu acho que é uma tendência da gente aumentar muito, porque a gente começa a perceber um aumento de segurança e o principal, desfecho. O desfecho sendo melhor, a gente vai ter que caminhar para aquela técnica. É como o desfecho da apendicectomia, que não era realizada nos tempos antigos, o paciente morria. Hoje é proscrito você não operar um paciente que tem apendicite aguda. Mudou completamente. Da minha fase para agora, o diagnóstico da apendicite, quando eu fiz residência médica de cirurgia geral, era clínico. Eu não tinha nem ultrassom para poder fazer no plantão. Né? Então, eram os famosos sinais e sintomas, né? Bloomberg, Lapinski, Rovzing. Hoje, gente, tá com dor de barriga, faz uma tomografia. Né? Isso não estamos falando de SUS, né? Exatamente. Não estamos falando de nada absurdo. Né? Então, isso mudou rapidamente, né? Já é um grande. Mas eu acho que vai ter uma otimização de custo aí com o tempo, né? Porque vamos dar um exemplo assim, pensando grosseiramente, cirurgia de hérnia. A princípio, a gente usa cola na nossa prática, mas vamos supor que você vai comprar um clipador lá, R$1.200 o clipador. No robô você dá ponto. Quanto custa um fio? Sim. Né? A tela a gente dá preferência por tela 3D ou telas mais rebuscadas pela laparoscopia. No robô você põe tela de qualquer jeito, você manipula qualquer telinha vagabunda da mais simples de R$100, você coloca e você posiciona ela com muita tranquilidade, com muita maestria lá, com, né, por conta da articulação, segurança e fixa a tela com ponto que custa 20 centavos um fio. Sim. Aí só dessa brincadeira aí falando fio e fixação, né, de 1.200 para 20 centavos, tem uma diferença aí de 2, 3, 4 cirurgias. Bom, e aí então vamos supor que todo mundo faz robô. E se o robô quebrar, como que faz? Em 2000 e... Aprende a operar no robô. E o robô quebrou. Não, porque essa é uma coisa que eu tenho na cabeça. Porque assim, vai ter treinamento agora, o cara vai sair da faculdade e falar assim, vou fazer cirurgia robótica. Deve estar próximo disso, né, Gabriel? Com certeza. Com certeza. Tem esse negócio de fazer cirurgia robótica, eu já vou conversar com você disso, mas assim, hoje tem muita gente que o cara tá entrando na residência, ele fala, vou ser cirurgião robótico. Veja, existe uma normativa. O cara tem que ter cirurgia geral, tem que ter uma subespecialidade para que ele faça. Ele tem que ter uma especialidade com residência médica para que ele se credencie a fazer a cirurgia robótica. A grande questão dependendo da área de atuação, talvez a cirurgia robótica seja 100% suficiente. O robô vai quebrar? Vai, e existem casos interessantes, eu não vou mencionar hospital, nem tão pouco plataforma, onde uma plataforma de um tipo A quebrou e parou de funcionar. E eles trocaram o robô na sala cirúrgica por uma plataforma do tipo B e continuaram a cirurgia com outra plataforma robótica. Então, assim, é possível fazer essa troca. São todos aparelhos eletrônicos, são passíveis de mau funcionamento, mas existem muitos mecanismos de segurança, assim como na laparoscopia, um monitor pode queimar, a luz pode parar de funcionar, a gente tem que ter um backup, e eu acredito que a tendência seja essa.
fica um pouco temerário das pessoas quererem pular etapas de não saber anatomia e querer saber operar. Isso, exatamente. Eu acho que isso... Mas não tem como você operar robô sem saber anatomia, sem Exatamente. saber base de técnica operatória. Exatamente. Você precisa aplicar a base no robô. Na minha É época uma de coisa que residência, não tem como. o Ercio era chefe da residência, tinha um estágio do Canadá na PUC. Não sei. Uhum. Era de uma cidadezinha do interior do Canadá. E esses residentes, eles vinham, no último ano, acho que lá eram 5 anos de programa, alguma coisa assim, no último ano eles iam passar um mês ou um mês e meio na PUC para ver colestectomia aberta. Porque o problema era o seguinte, eles aprendiam um vídeo, só que quando complicava, eles não tinham ninguém que sabia fazer aberta ou transicionar a tática, a técnica cirúrgica. Tinha um único cirurgião de idade na cidade que eles batiam na porta do cara e falavam, pô, deu ruim lá, salva a gente. Então eles estavam mandando os residentes no último para vir aqui no Brasil, ver cirurgia aberta, para eles performarem quando dava alguma complicação na laparoscopia. Porque a anatomia do robô, não que seja diferente da nossa, mas a visão é diferente. É outra visão. A exposição é diferente, é tudo diferente. Hoje o meu filho está fazendo medicina e teve uma semana da saúde lá, né? Ele estava contando que teve uma aula lá, falando do Canadá, você falou do Canadá, que no Canadá estava fazendo uma cirurgia laparoscópica e complicou, precisou abrir, teve que chamar outra equipe para fazer, porque a equipe não era capaz, habilitada para fazer a cirurgia aberta. E naquela época o babando para fazer laparoscopia e tava vindo o pessoal aqui para aprender cirurgia aberta. Falei, cara, esse mundo tá errado. Mas eu coloquei porque vão ser desafios que nós vamos ter que enfrentar isso daí. Sim. Né? É o que eu falei, eu acho que é muito mais fácil o cara começar na robótica do que ele começar na laparoscópica. Ah, com certeza. Eu acho que passar direto para a dificuldade de aprender aí da aberta para a robótica e da aberta para a laparoscópica, eu acho que a robótica é mais fácil, de verdade. Tem alguns serviços hoje, falando em laparoscopia, alguns serviços hoje que o cara não viu cirurgia de apendicite aberta ou de colestectomia aberta. O cara passou por laparoscopia e vai depois para a robótica. Mas essa questão do robô quebrar também, é que nós estamos acostumados com um hospital com uma plataforma robótica. Em Campinas até de Orlando tem 22 plataformas robóticas. Quebrou uma, você pega da sala do lado. Mas a nossa realidade é hoje. Até pouco tempo atrás, em Campinas, na região de Campinas, tinha quantas plataformas robóticas? No interior de São Paulo. Interior de São Paulo, uma. Agora tem 2, vai ter 3. Já está chegando a terceira e tem uma perspectiva de ter mais algumas plataformas em Campinas. E eu acho que Campinas é um polo de tecnologia, né? Sim, e eu acho que é uma tendência, né? Da gente aumentar o número de procedimentos, aumentar o número de plataformas no país. São desafios de educação que nós vamos ter. A gente já tem uma transição do ensino médico. O Hércio, Michel, Rafael são professores universitários. O Hércio... Já fui, ainda não sou. Mas tem uma vertente educacional muito grande ali. E o ensino médico tem mudado muito, né? A residência médica também tem mudado, o perfil da residência. Eu acho que a gente vai ter que começar a entender as adaptações necessárias. Sim, essa tecnologia está aí, nós vamos ter que usar. Sim. Vou cutucar mais um pouquinho. Você falou da tecnologia 5G, e essa é uma questão. Primeiro eu queria falar assim, responsabilidade, né? Cirurgia à distância, hoje é uma realidade. Sim. A responsabilidade é como? Porque, um exemplo prático, tinha as cirurgias ao vivo que faziam congressos, aí já está sendo bem questionado de fazer equipe de fora, em outros lugares, tal. Mas a cirurgia à distância vai ser, já é uma realidade e vai chegar rápido, aqui, porque o 5G está entrando, acho que vai entrar. O que vocês acham disso? Acha que vale a pena, não vale? Porque uma coisa é você ter um tutor à distância, um proctor à distância, um professor à distância. Outra coisa é você estar operando distante, em um lugar que não tem ninguém capacitado, e você está, por exemplo, eu vou numa cidade que não tem um especialista em pâncreas, que é talvez uma especialidade, e eu vou fazer o Gabriel, que faz pâncreas super bem, vai operar daqui de Campinas, São Paulo, um paciente no interior, né, de Araçatuba. O que vocês acham disso daí? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem que passar por estágios de provação. Então, por exemplo, talvez o primeiro estágio de provação e é um desafio profissional, seja a gente começar a fazer preceptorias com equipes que tenham equivalência técnica. Então eu tenho uma equipe B que faz a cirurgia
aberta, faz a cirurgia robótica em alguns termos mais básicos daquele tipo de cirurgia, e eu começo a fazer uma preceptoria à distância, tendo cirurgiões em loco que tenham a capacidade técnica de resolução daquele caso por quaisquer via de acesso. Eu acho que isso é um mecanismo de segurança e é um desafio inicial, mas eu acredito que seja uma coisa muito palpável hoje. Então, um colega que ajuda num caso um pouco mais desafiador à distância, ele tem uma equipe em loco que vai saber resolver essa cirurgia por outras técnicas, tem uma equipe que consegue evoluir essa cirurgia dentro do robô, e aí eu vou auxiliar na parte técnica específica à distância. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode começar a pensar. A gente não tem uma regulação para isso ainda no Brasil, do ponto de vista ético profissional. Eu acho que as preceptorias hoje, elas têm que começar a serem discutidas, e aí talvez discutir uma preceptoria à distância, mas uma preceptoria à distância para algum molde cirúrgico que tem uma equivalência da equipe em loco. Mas a gente vai passar por uma parte burocrática, uma parte de autorização mesmo, ético-profissional, né? Exatamente. Eu falo isso porque eu sou perito médico e faço assistência técnica, né? E responsabilidade jurídica é uma questão importante hoje na medicina. E como a gente está falando, a gente não tem nem ainda uma padronização do residente, né? O residente, ele é médico responsável ou é o preceptor que está cuidando do residente? Isso ainda existem jurisprudências diferentes. Mas você imagina num caso desse, o quão tem que ser regulado para, sabe, o robô quebrou, parou de funcionar, a outra equipe assumiu, o cara está à distância. Eu fico, na minha cabeça jurídica, que às vezes eu penso um pouco desse lado, assim, eu acho muito complicado, né? Eu acho que nós vamos ter que criar um negócio novo, que nem o Gabriel falou. Eu acho que vai ter que passar por uma fase de estruturação dessa ideia também, né? Não vai dar para sair fazendo que nem doido. Eu quero operar um cara que está lá em Araçatuba. Então, desde que tenha, o Gabriel falou, se eu tenho estrutura lá, tem equipe que me dá o suporte. Hoje em dia, a gente fala em 5G, e agora começou a se falar nisso. Agora, 4G, 3G já não era muito possível. Então, você imagina se cai, mesmo 5G. Quanto tempo demorou para normatizar a cirurgia bariátrica? Pois é. Sim. Pois é. E já estamos com a normatização atrasada, não evoluiu, né? E o Brasil está ficando para trás. E é um dos países que mais faz bariátrica no mundo. Segundo país. Segundo. E nós estamos ficando para trás por causa justamente por causa de padronização. Então, mas hoje você que está um pouco mais por dentro, Gabriel, nos Estados Unidos já existe cirurgia à distância sendo feita já ou não? Na China a gente tem relato de cirurgia à distância. Nos Estados Unidos eles têm projetos de cirurgia à distância. O primeiro país que instalou acabou sendo a China, né? O 5G. Só uma curiosidade, não tem muito a ver, mas eu descobri recentemente que a diferença do 4G para o 5G é a capacidade de conexões da antena. Uma antena 4G conecta não sei quantas 10 mil conexões ao mesmo tempo. A 5G conecta 1 milhão de conexões ao mesmo tempo. Então, a velocidade de conexão é muito maior, mas o 5G é mais curto. Você precisa ter mais antenas. Então, a gente vai esbarrar na implementação do 5G, porque para eu implementar 5G num país continental como o nosso, eu vou ter que instalar muita antena. Então a gente vai esbarrar em algumas coisas, sim, os Estados Unidos têm alguns projetos já de cirurgia à distância, eles começaram dentro da mesma instituição. Na verdade, a cirurgia robótica iniciou para operar soldados da guerra do Golfo, à distância, né? Exatamente. Do Golfo, né? Se eu não falo errado, né? E não deu certo mesmo, por causa justamente da internet. Da linha de transmissão, do delay, que não pode ter delay, né? Não dá para ter delay. Imagina a tragédia do delay. Porque você vai aumentando a tecnologia, você vai aumentando pontos que podem trazer dificuldades, né? Concordo. Então vai ficando cada vez mais complexo o negócio. O robô vai operar sozinho ou não vai? Eu acho que o robô vai se manter sempre como um acessório que vai agregar segurança, mas ele vai trazer muitas habilidades a mais para o cirurgião. Acredito que o robô vai ser o responsável pela execução de muitas manobras, mas não pela tomada de decisão. Ao meu ver, se você for numa fábrica de carro, hoje, os carros são fabricados todos de maneira automatizadas por robôs. E a automatização
traz muitos benefícios. Por exemplo, pensando numa emenda, numa anastomose, se você tiver uma anastomose padronizada, profundidade, PEG, etc., você muito provavelmente vai trazer muita segurança, porque está dentro de um perfil de segurança. Eu acho que o robô vai agregar até esse ponto. A tomada de decisão final, aonde ir, como ir, eu acho que sempre vai ser do cirurgião, tem que ser do cirurgião. Não sei como é que vai ser daqui a 500 anos, né? A gente não consegue prever vamos falar de 50, mas falando numa realidade, eu acho que a tomada de decisão final, sim, mas o robô vai começar a agregar vários fatores de segurança. Interposição de imagem, um mapa em tempo real daquilo que a gente está operando, isso já são realidades hoje. Uma manobra perigosa, eu acho que isso tudo... mas a decisão final acho que vai ser sempre do cirurgião. Eu acho difícil falar. Por isso que eu tô cutucando aqui mesmo. Eu acho difícil, acho que você tem total razão, mas que a gente vê, às vezes, em congressos, né, você faz essas aulas de cirurgia, o futuro da cirurgia, um monte de cirurgia na China, nanotecnologia, coisa operando endoluminal. Eu costumo falar de robô, cara, robô entrou na minha vida desde o primeiro ano de faculdade, que eu fui numa aula, sabe aqueles simpósio Reis Neto? O primeiro simpósio Reis Neto, trouxeram um urologista de São Paulo, na época que estava vendo essa questão de robótica e tudo mais. Ele, mas vou falar para vocês aqui de robótica, todo mundo ficou maravilhado, e falaram, mas acho que para Campinas, isso aqui não é para Campinas. Aqui acho que talvez quem está assistindo isso aqui não pegue isso daqui. Eu achei que não ia pegar. Não pegue isso daqui. Então hoje a gente vai num congresso internacional, você assiste uma aula de nanotecnologia, robótica em cirurgia, fala, não, imagina, isso aqui não é para mim. E pode ser que daqui 10 anos esteja aí, então eu acho difícil. Eu vou diminuir um pouquinho o porte das cirurgias, porque a gente está falando de cirurgia do aparelho digestivo, mas para a gente vislumbrar algumas coisas. São Paulo tem um robô que faz implante capilar. Já viram? Calcula sozinho. De rotina. Quem faz a programação é o técnico, o cirurgião lá que vai fazer como você quer o desenho, mas ele calcula os fios, e ele vai lá fazendo a gramatura, tem a separação dos fios, mas ele que faz ele faz a leitura, diagrama o local onde foi pré-programado, e ele vai colocando, vai fazendo a implantação dos fios. Você precisa ir para São Paulo. Você pode ir aqui no Alphaville, tem cirurgia refrativa que o cara só calcula. É isso que eu ia te falar. Não, isso já é feito há muito tempo. Refrativa, mas eu faço de implante. A cirurgia refrativa? O cara só marca. É isso. O laser você marca. Ele faz sozinho. Eu acho que vai operar sozinho. Nós vamos programar. Da minha cabeça. Dá autorização e fala, pai. Faz um scanner no indivíduo, vê a anatomia. Fala assim, eu quero que faça isso, emende isso, nisso. E você vai ficar só olhando lá e vai fazer. Bom, vamos ver o que os Teslas já estão fazendo de andar na rua, né? Sim. Eu acho que o negócio está avançado. Você viu a criancinha que muito saiu legal, do Tesla do pai? Apertou a rede lá, apertou a rede, a criancinha saiu andando de Tesla sozinho. Um motociclista estava num deserto lá, viu um Tesla parado, no meio do nada, olhou dentro do carro, um bebê de fralda. Depois abriu a porta do carro, o bebê tinha na garagem do carro do pai, apertado um botão no painel, o carro saiu autônomo. E a criança estava dentro do carro. Esse papo é muito louco. Tá viralizando hoje no WhatsApp. Gente, já foi uma hora. Considerações finais, por favor. Manda um recado pra galera. Eu só posso agradecer. Primeiro, amizade. Primeiro, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar de robô. Robô é minha paixão. Moldou quem eu sou, minha profissão, né? A minha área de atuação profissional é essa. Então, poder falar um pouco de robô sempre é um prazer. Com amigos é um prazer maior ainda. Divulgar a técnica e estar com pessoas queridas que contribuíram na minha formação como médico sempre, contribuíram com o crescimento da robótica, então só agradecimentos. Eu queria agradecer também, cara, todo o ensinamento que você passou pra gente aí, né, você foi nosso tutor, e agradecer a oportunidade que você me deu de acompanhar várias cirurgias com você lá em São Paulo, lá de uma área que eu não atuo mais, mas que para mim foi muito importante retomar e estar junto com você lá. Me trouxe habilidades outras nas cirurgias que eu performo hoje, por ter visto lá a equipe de vocês lá atuando brilhantemente nas cirurgias de maior porte e oncológica, que hoje é uma realidade que a gente não abraça mais. Aproveito também para um agradecimento público aqui, né? Obrigado por todos os ensinamentos e a mensagem final é que se puder a gente faz tudo por robô. A verdade é essa, né? Mas
de fato, obrigado aí pelos ensinamentos aí. Bom, não preciso nem falar, né? Aí é uma honra. A única coisa que eu falo pra ele é assim, trabalha menos. Eu falo isso pra ele. Porque ele opera em Atibaia, opera em São Paulo, e vai pra Campos do Goytacazes, e vem pra Campinas, e vem... Eu vou continuar falando, vou falar agora aqui formalmente, trabalhe menos. Como que é a próxima aventura dele agora, depois de Campos. Poxa, eu sei que é um trabalho vir aqui com a gente, mas putz, é muito... Precisava que ser você falar de robótica, porque quando a gente pensa em robótica, a gente pensa no Dr. Gabriel Garbato com a gente, e até hoje, qualquer caso mais escabroso que a gente a gente vai porque a experiência dele com o robô é fantástica. Obrigado mesmo, de coração. Meus dois parceiros estão sempre juntos aí, estão escudeiros aí, obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado à Meditronic mais uma vez por patrocinar esse papo, que é muito, muito bacana, é muito legal, a gente às vezes se empolga até demais. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado.